Salmo 95, de 1 a 8. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos ler todos juntos? Vinde e cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saímos ao seu encontro com ações de graças, vistoriemo-lo com salmo, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Oremos, irmãos. Pai querido, nós queremos adentrar na tua presença, ó Pai, com o coração humilde e quebrantado diante da tua majestade, diante da tua grandeza. Ó Pai, nos prostramos diante do Senhor. Que o nosso coração, Senhor, esteja nesse momento, espírito de adoração, de quebrantamento, Senhor, se apequenando diante de tão grande majestade que é o Senhor. Porque somos assim, somos pó, Senhor. E queremos estar diante da face do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós. Purifica os nossos lábios, as nossas mentes, os nossos corpos, para que possamos sentir nessa noite, Senhor, a tua presença em nosso meio. Queremos estar diante do Senhor. Queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós. Mas aceita, Senhor, o nosso coração grato. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Aceita o nosso louvor. Porque somos suas ovelhas, Senhor. Somos ovelhas do seu pasto, assim como disse a tua palavra. Por isso, Senhor, nós o invocamos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu queria chamar, antes vou fazer um parênteses, queria chamar um missionário, pastor missionário, que está aqui nos presente, me fugiu o nome, me ajuda aqui, Celso, pastor Celso. Queria trazer uma palavra de saudação. Para quem não conhece o pastor Celso, eu o conheci hoje pessoalmente, mas o Renato me apresentou ele. Pastor Celso é dessa casa, né? Há quantos anos atrás, pastor? Deixa eu pegar o microfone para você aqui. Esse aqui a bateria acabou, Leão, está vermelho, tá? Está sem bateria. Alguém pode levar para ele também. Deixa eu pegar um outro. É missionário dessa casa, da Casa de Oração. Hoje estamos aqui, a Igreja Batista Resgate e Casa de Oração juntos, as duas igrejas unidas. E nós estamos tendo a honra de ter o pastor Celso aqui conosco. E também temos uma irmã Maria José ali, que há 55 anos foi dessa igreja, né, foi batizada aqui. Olha que honra, estamos recebendo esses dois irmãos aqui. Eu queria, pastor, entregar a palavra para o senhor trazer uma saudação à igreja. E ele é missionário, está no campo missionário. Que Deus... Tá bom. Muito obrigado, irmão. Boa noite, irmãos. É uma satisfação estar aqui com vocês e sentir um pouco, né, desse ambiente. A minha esposa é prima da Simone, da família Prevedelo, né, cujos antepassados, né, doaram este terreno aqui onde foi construído este templo, esta casa de oração. O meu nome é Celso Luiz Castro,
servimos ao Senhor desde 1984. Nos casamos aqui em 15 de dezembro de 1984 e fizemos, o nosso casamento foi celebrado pelo pastor Carlos Oswaldo Pinto, já está com o Senhor, era da Palavra da Vida, e ele fez as nossas bodas também, porque em 2006 o meu sogro faleceu, nós paramos o nosso projeto lá e viemos para dar um apoio à minha sogra. E nisso foram 5 anos, tempo este em que nós trabalhamos aqui com os irmãos aqui no AU. E em 2011 voltamos. Foi interessante que nos dias que nós preparávamos para voltar, eu me infartei. E, então foi assim um tempo bem atípico, mas o Senhor esteve conosco, nos sustentando. 3 meses depois eu pude pegar a estrada e subir, ir dirigindo até Natal e retomar o nosso trabalho ali. Só que nesse retorno, os nossos filhos ficaram. Nós temos só 2 filhos, ficaram, só fomos a minha esposa e eu, e lá estamos. Nós moramos em Natal, trabalhamos em Natal, e temos um projeto de plantação de igrejas no sertão potiguar, no sertão do Rio Grande do Norte, e também no Ceará. Já temos uma congregação no sul do Ceará, a apenas 530 quilômetros de Natal. São 7 horas de viagem. Então, para ir para lá, eu saio normalmente 4 horas da manhã para chegar lá meio-dia. Eu atravesso a Paraíba para entrar no Ceará, naquela região ali do Cariri, sul do Ceará, onde vocês já ouviram muito falar no tal do Padre Cícero, né? E como o sertanejo, o Padre Inciso, né? Uma região muito católica, e nós temos uma congregação ali na cidade do Barro, a 90 quilômetros de Juazeiro do Norte, onde tem esse centro de romaria, muito famoso no Brasil. Então estamos ali. Mas é uma satisfação estar aqui com os irmãos e ver que o trabalho foi reativado, os irmãos estão aí nessa associação para a pregação do Evangelho. Eu gostaria de compartilhar o que Paulo escreveu a Timóteo, deixar esse texto com os irmãos, 2 Timóteo no capítulo 4, verso 1, que nos diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Só um minutinho aí. Exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Até aqui. E finalizando com aquele texto clássico de Paulo, no final da primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: sejam firmes e constantes ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão porque o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. Servimos a um Deus vivo, né, o qual esperamos a qualquer momento para nos levar para si. Ou pelo arrebatamento, conforme nós cremos, ou pela morte desse corpo. Então, dessas 2 maneiras, nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Que o Senhor os abençoe ricamente, que muitas almas sejam ganhas para o Senhor aqui, sejam edificadas até a sua volta. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Celso. Hoje eu estou testando aqui um microfonezinho diferente
para ali para cima foi ótimo. Eu gostei muito. Está emprestado, viu, irmãos? A igreja não comprou. Quem sabe Deus nos dê um microfone desse. Hã? Não ainda, né? Mas está sendo uma bênção. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois o capítulo 3, verso 1 a 3. Tá bom? Jonas capítulo 1, 1 e 2. E depois Jonas capítulo 3, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora o versículo, agora capítulo 3, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Amém? Irmãos, como a maioria das pessoas criadas na igreja, uma das primeiras histórias que ouvimos quando crianças é a história de Jonas. Quem nunca ouviu a história de Jonas? Tem alguém aqui que nunca ouviu a história de Jonas da Bíblia? Levanta a mão aí. Hã? Acho que todos já ouviram a história de Jonas. E é interessante que quando você passa pela história de Jonas, cai aos nossos ouvidos como se fosse uma fábula. E geralmente contamos para as crianças, e essa é uma percepção que brota nos nossos corações por causa da história do grande peixe, não é verdade? Quando a gente fala que Jonas foi engolido por um peixe, aquilo ali soa como uma fábula aos nossos olhos, porque tentamos racionalmente imaginar como um homem poderia ser engolido por um grande peixe e sobreviver de alguns dias ali dentro daquele peixe. Mas a verdade é que cremos em coisas muito mais difíceis para Deus. Cremos no poder salvífico do Senhor Jesus, que morreu numa cruz e que nos deu a ressurreição, nos garantiu a ressurreição com Ele, nos dando a vida eterna. E na hora de contar uma linda história, às vezes nos soa como uma fábula. Como podemos limitar o poder de Deus? Deus já fez algo muito maior em nossas vidas. Deus já fez algo e continua fazendo coisas grandiosas na vida da sua igreja. Mas a verdade é que Jonas é um livro riquíssimo e nos traz muitas lições, mas muitas lições. Nos seus 4 primeiros capítulos, eles relatam 2 episódios, que nessa noite vamos meditar apenas nesses 2 episódios. No primeiro episódio, do capítulo 1 ao 2, Jonas recebe uma ordem, mas ele desobedece. E no capítulo 3 e 4, ele recebe novamente a mesma ordem, mas dessa vez obedece. No livro de Jonas, ele revela algumas nuances da sua mensagem, a mensagem do autor. Ambos os episódios mostram o modo pelo qual Jonas, um cristão fiel, religioso, considera os relacionamentos com pessoas de raça e religiões diferentes. O livro de Jonas transmite muitas percepções sobre também o amor de Deus pelas sociedades e pessoas que não pertencem à comunidade de crentes. Jonas, ele crê
num Deus da sua preferência. Jonas, ele crê num Deus, é um profeta, mas ele coloca Deus como um Deus com um perfil que ele deseja, no perfil que ele enxerga Deus. E a preferência de Jonas fica claro nesses capítulos, é que simplesmente o Deus de Jonas é um Deus que destrói os maus e abençoa os bons. Essa era a percepção de Jonas de Deus. Um Deus que destrói os maus e abençoa os bons, ou mesmo abençoa apenas o seu povo. Criticamos Jonas, muitas vezes, quando estudamos Jonas, pela sua falta de fé, não é verdade? Quando vemos Jonas desobedecendo a Deus, nós geralmente criticamos no nosso pensamento: como pode Jonas, um profeta, desobedecer a Deus? Parece falta de fé. Mas eu queria pensar com os irmãos nessa noite em alguns episódios da vida de Jonas que podemos tirar algumas lições. E o primeiro episódio que nós vemos aqui é Jonas fugindo de Deus. Capítulo 1, de 1 a 30. Jonas fugindo de Deus. Olha o que o texto diz: ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: levanta-se e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela, porque a sua maldade subiu perante a minha face. Jonas levantou-se, porém, para ir para Tarsis, fugir da face do Senhor. Nossa história começa quando Jonas recebe a palavra do Senhor. Vemos aqui um chamado de Deus a Jonas, mas um chamado um pouquinho diferente do que acontecia naquela época. Vemos aqui Deus chamando Jonas, um profeta de Israel, para trazer uma mensagem para um povo pagão, um povo que não era o seu povo. E isso não havia acontecido ainda na história de Israel. Um profeta de Israel que sai para levar a mensagem do Senhor a um povo pagão, um povo que era inimigo. Era algo chocante, como Deus de Israel poderia querer avisar a Nínive, a capital do Império Assírio, de uma desgraça iminente. Como o Deus de Israel poderia levar uma mensagem a um povo que era inimigo do seu povo, um povo pagão. Os assírios eram um povo muito cruel. Irmãos, quando a gente olha por essa ótica, a gente começa a enxergar que Jonas não era assim, um homem de pouca fé. Aquela primeira impressão: como pode um homem dizer não para Deus? As coisas começam a clarear, as coisas começam a ficar mais claras. Jonas era uma pessoa como eu e você, que tinha os seus medos, e Deus chama ele para trazer uma mensagem para o inimigo. Os assírios, irmãos, eram um povo muito cruel. E quando nós olhamos a história do povo assírio, o império que ele exercia, ele conquistava as cidades, ele matava os homens e cortavam as cabeças até dos adolescentes. E eles empalavam numa estaca e entregavam para os filhos e as mulheres desfilarem pela cidade com a cabeça do seu pai ou de um dos filhos. Olha que povo cruel. Eles custavam também a cortar as pernas, ainda vivo dos homens, cortavam as pernas e apenas um braço, e faziam com que as outras pessoas cumprimentassem a pessoa ainda vinda desfalecendo. Olha que crueldade, irmãos. Você começa a enxergar agora
que Jonas não era um homem tão assim, com pouca fé? A gente começa a clarear por que Jonas não quis obedecer a Deus. O povo assírio era inimigos de Israel. E além disso, eles cobravam impostos pesados, tributos pesados, durante o reinado, por exemplo, de Jeú, em 842 a 815 a.C. Eles costumavam ameaçar o reino do norte, e isso durante toda a vida de Jonas. Então Jonas ouve de Deus para ir levar uma mensagem para aquele povo, para esse povo que você agora talvez esteja conhecendo. Apesar disso tudo, irmãos, da desconfiança, do medo de Jonas, apesar disso tudo, esse povo pagão, esse povo tão cruel, ele foi alvo da obra missionária de Deus. Entretanto, como um Deus bom poderia dar a uma nação como essa, tão ruim, uma nação dessa tão cruel, a mais mísera chance de experimentar a misericórdia de Deus? Você consegue pensar nisso? Como é que Deus pode dar a mísera chance de um povo desse ouvir e se arrepender? Na cabeça de Jonas, para ele Deus era um Deus que destruía os maus e abençoava apenas o seu povo, os bons. Por que cargas d'água Deus estava ajudando o inimigo do seu povo? Assim pensou Jonas. Por que cargas d'água Deus poderia querer ajudar esse povo que é inimigo de Israel? Irmãos, Deus tinha uma aliança com o seu povo, mas Jonas não tinha entendido ainda a aliança. Aliás, não são Jonas. O povo de Israel até hoje não entendeu essa aliança. Deus tinha uma aliança de salvação com o seu povo. Mas o que eles não entendiam é que essa salvação não era somente para o seu povo, mas através do seu povo. Através do povo de Israel, a salvação alcançaria todos os povos da terra. E a aliança de Deus com o povo de Israel é que a salvação alcançasse todos os povos da terra. E Jonas ainda não tinha entendido isso. Aliás, o povo judeu até hoje ainda não compreende isso. A percepção de Israel era que Deus amava somente o seu povo, mas desde os primórdios da humanidade, o amor de Deus já alcançaria todos os povos através do Messias que haveria de vir. Será que essa não é a percepção, não somente de Jonas, mas também não é a nossa percepção? Será que essa percepção errada, que nós somos o povo de Israel, discípulos de Jesus, muitas vezes achamos que a misericórdia do Senhor e o dom de Deus deveria ser somente para nós, os cristãos, seu povo? Irmãos, assim como Jonas, temos sede de vingança também. Quando somos injuriados, quando somos perseguidos na nossa devoção a Cristo, assim como Jonas também, grande parte das vezes temos sede de vingança também. E eu e a Juliana vivemos nessas semanas atrás uma experiência. A Juliana viveu uma experiência, ao qual ela, num grupo grande aí, que ela tem de indicação de coisas, eu não sei bem especificamente o que é esse grupo, uma mulher se manifestou pedindo: alguém me indica uma benzedeira? E a Juliana, com todo o coração de cristã, de amor, colocou assim:
Você não precisa, você precisa é de Deus. Não foi bem assim, né? Como é que foi que você colocou aí? Pode me ajudar, mano. Não lembro. Mas mais ou menos assim, ela quis falar do amor de Deus para ela. Ela colocou uma mensagem de amor de Deus para ela, dizendo que ela podia orar, ela podia dobrar os joelhos e clamar por socorro. E imediatamente ela começou a sofrer um monte de ataques a ela. Mas um monte de ataques. E quando ela me mostrou o primeiro, a minha reação foi de sede de vingança. Deixa aqui que eu respondo. Deixa que o pastor bonzinho te defende aqui. Irmãos, a gente é humano, a gente tem sede de vingança. Assim como Jonas teve sede de vingança, eu também tenho, você muitas vezes tem. Mas Deus trouxe uma palavra para mim durante aquela semana, eu fiquei dizendo para Juliana como responder as perguntas e Deus foi falando no meu coração: não seja agressivo, seja amoroso. Não seja agressivo, seja amoroso. E Deus me mandou um texto bíblico que está lá em Mateus 5, projeta para a gente aí, Mateus 5, 11 a 12, que diz: bem-aventurado, vou esperar ele colocar isso, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus me deu essa palavra, irmãos. A gente estava sendo injuriado por ter levado o amor de Deus para as pessoas. Jonas também tinha essa sede de vingança. E por isso diz o texto que ele quis se esconder. O segundo episódio que nós vemos aqui nesse texto é que Jonas, ele rejeitou o chamado de Deus. E uma paródia deliberada desse chamado seria assim: levanta-se e vai para Nínive, que Deus fizera a Jonas. E ele levantou-se e partiu na direção oposta. Em resumo, Jonas fez exatamente o oposto. Vai para o leste, ele foi para o oeste. Orientado a viajar por terra, ele foi pelo mar. Orientado a ir para uma cidade grande, ele foi para o fim do mundo, só com uma passagem de ida. Ou melhor, ele foi, na verdade, para os quintos dos infernos. Porque ele foi parar na barriga de um peixe, de um grande peixe. Irmãos, a lição que nós tiramos de que quando nós rejeitamos Deus, de que quando nós buscamos nos esconder de Deus, é que não há como fazer isso. O Salmo 139, de 8 a 10 diz: se eu subir aos céus, tu ali, lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Não tem como se esconder de Deus, irmãos, não tem como fugir para o fim do mundo. Jeremias 23, 24 diz: ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra. Hebreus 4,13 diz: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós temos que prestar contas. Irmãos, Jonas tentou se esconder de Deus. E nós aprendemos aqui que não há como se esconder de Deus. Ainda hoje tem gente querendo se esconder de Deus.
Ainda hoje tem gente tendo um chamado, sendo chamado por Deus, e tenta fingir que não ouviu, tenta fingir que não é com ele. Deus diz: sai do seu lugar, vai para lá abençoar aquele lugar, e você tenta fingir que não é com você. Deus diz: vai lá e ajuda aquela família, e você finge que não é com você. Deus diz para você: vai lá e abençoa aquele missionário, e você finge que não é com você. Tem gente achando que pode se esconder. Tem gente achando que pode esconder até as suas intenções, as intenções do coração. E a Bíblia fala que não tem como se esconder de Deus. Não há nada que possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. A Bíblia diz que nem nessa terra, nem nas hostes celestiais, há como se esconder de Deus. Tudo está em aberto. Por que Jonas, então, rejeitou o chamado de Deus? Por quê? Podemos aqui imaginar que Jonas pensou que a missão não fazia sentido. Que a missão, em seus termos práticos, não fazia sentido. E digamos mais, nem nos termos teológicos, não fazia sentido essa missão. A cidade era uma potência militar e cultural, inimiga de Israel, porque a população ouviria alguém como Jonas? Porque esse povo ouviria alguém, um profeta do povo inimigo? Na cabeça de Jonas não fazia sentido. E se você pensar, se colocar agora no lugar de Jonas, você vai dizer: realmente, humanamente, não faz sentido. Se você foi militar, então, você vai pensar sobre essa estratégia. O que Deus queria com isso? Não faz sentido. Quanto tempo, por exemplo, irmãos, quanto tempo duraria um rabino judeu em 1941? E para quem é novinho, não sabe, em 1941 estourou a Segunda Guerra Mundial. Então, quanto tempo um rabino judeu duraria em 1941 se saísse pelas ruas de Berlim e pedisse aos nazistas da Alemanha que se arrependessem? Quanto tempo duraria um rabino desse? Faz sentido? Por que você criticava Jonas por não ter obedecido a Deus? Ou você nunca criticou? Não fazia sentido, prático, irmãos. Ele pensou: eu vou lá, eu vou morrer rapidinho. Aquele povo é cruel. Não fazia sentido, irmãos. E não fazia também sentido. Não tinha como justificar isso de uma forma teologicamente para essa missão. Anos atrás, Naum havia profetizado que Deus destruiria Nínive por sua maldade. Naum, capítulo 1, de 13 a 15. Então, teologicamente, se Deus havia profetizado através do profeta Naum que ele destruiria Nínive, teologicamente também não fazia sentido. Está vendo como Jonas não era tão ruim assim? É claro que Deus destruiria essa cidade. Estava decidido, pensou Jonas. Então por que eu vou lá? E o que Jonas fez? Fugiu para o fim do mundo. Irmãos, o terceiro episódio é que Jonas duvidou de Deus. Jonas duvidou de Deus. Jonas duvidou da bondade de Deus. Jonas duvidou da sabedoria e da justiça de Deus. Todos nós já tivemos essa experiência ou não?
Você nunca duvidou da sabedoria de Deus? Você nunca duvidou da justiça, principalmente da justiça de Deus, da bondade de Deus? Eu tenho certeza que da justiça você já duvidou também. Foi isso que estava acontecendo com Jonas. Nós nos desesperamos, irmãos. Quer ver? Nós nos desesperamos e temos, quando estamos, por exemplo, num consultório médico, atordoados com o resultado de um exame. Já ocorreu com você de ir lá na internet, antes da sua consulta, e viu o que significava aquele resultado? Daí você vai lá e vê horrores. Pode ser câncer, pode ser linfoma, pode ser artrite, artrose, pode ser isso e aquilo. E você fica desesperado. Como pode, Deus, comigo? Como pode? Nós nos desesperamos, irmãos. Muitas vezes não confiamos na bondade, na justiça, na sabedoria de Deus. Nós nos desesperamos, quer ver? Se você não é desses, então vamos lá. Quando você perdeu um emprego, aquele emprego que você gostava, que você amava, e aí você chega para Deus e diz: Deus, como eu vou conseguir um emprego desse de novo na minha idade? Onde eu vou achar uma empresa como essa? Talvez você achou Deus muito injusto com você. Mas se você ainda não se enquadrou, tem outra reflexão. Num relacionamento romântico, que aparentemente era perfeito, aquele que sempre você quis, e nunca pensou que fosse possível ruir, e ruiu. Talvez você naquele momento, você pensasse: será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Deus não é justo. Irmãos, temos a mesma humanidade de Jonas. Jonas era um personagem como eu e você somos. Quando isso acontece, irmãos, temos que decidir, na verdade, o que é melhor para nós. Confiar na sabedoria, na justiça de Deus, ou confiar na nossa própria justiça e sabedoria. Temos que confiar em Deus. Temos que confiar, na verdade, que Ele sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Que Ele enxerga na sua sabedoria infinita muito além daquilo que somos capazes de enxergar. Que mesmo quando a coisa não parece racionalmente compreensível, nem de forma prática, nem de forma teológica, quando a razão mostra o contrário daquilo com o qual Deus nos chamou, temos que confiar que Deus sempre quer o melhor para nós. Isso sim foi o que faltou a Jonas. E muitas vezes é isso que falta para você e para mim também. Confiar em Deus. Foi exatamente isso que aconteceu também com Adão e Eva, no Éden. Deus disse para eles que eles podiam comer de toda a árvore frutífera, menos da árvore do bem e do mal. E Deus não dera nenhuma razão para explicar por que, se comê-la, ele morreria. Deus simplesmente falou: se podem comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal, senão vocês vão morrer. Mas Deus não explicou o que era morrer. E aí Adão e Eva começaram o quê? A questionar se era teologicamente correto, se era praticamente racionalmente correto. E tentando racionar numa conversa com Satanás, não confiou, assim como Jonas,
no amor, na justiça, na bondade de Deus. Não puderam confiar. Jonas, na verdade, não entendeu o que era a misericórdia de Deus. Jonas não entendeu o que era a misericórdia de Deus. Na verdade, irmãos, Jonas, aqui ele se pareceu com os dois filhos. Você lembra a história do filho pródigo? Tinha dois filhos, não é verdade? O primeiro se afasta do pai e sofre as consequências, mas logo volta arrependido, não é? Com o filho mais moço. A história do Jonas é mais ou menos parecido. Ele foge da presença do pai, sofre as consequências, vai parar na barriga do peixe, mas ele volta arrependido. Mas ele também se parece com o filho mais velho. Nos dois últimos capítulos de Jonas, ele obedece o mandamento de Deus e vai pregar os ninivitas. Mas quando Deus aceita o arrependido, quando Deus aceita o arrependimento dos ninivitas, Jonas explode da farisaica irritação, exatamente como fez o filho mais velho do filho pródigo. O que o filho mais velho falou? Como pode o senhor matar o boi cevado para aquele pecador que foi embora, que queimou todos os seus bens, e eu que te obedeço, o senhor não fez nada para mim? Quando Jonas decide obedecer e ir, e Deus vai lá, aceita o arrependimento daquele povo que o texto, a história nos mostra que aquele povo realmente se arrependeu. O rei pegou e rasgou as suas vestes, se vestiu de saco de cinza. O rei daquela nação poderosa, inimiga de Israel, ouve a mensagem do Deus de Israel e se arrepende. E Jonas, agora como o filho mais velho, a história paralela ali do filho pródigo, ele... Como assim, Deus? O meu Deus é aquele que mata os maus e abençoa apenas os bons, seu povo. Jonas não havia entendido a misericórdia de Deus. Irmãos, e eu quero concluir dizendo que é assim que acontece conosco também. Muitas vezes nós não compreendemos a misericórdia de Deus, achamos que somos o povo escolhido, achamos que Deus só abençoa o seu povo, achando que a justiça de Deus, ela só é boa quando ela é a favor do seu povo. Mas a Bíblia diz que nós seremos injuriados, nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Até mortos seremos, como os profetas morreram. E Deus continua sendo misericordioso. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo justo. Nós, assim como Jonas, irmãos, usamos o nosso raciocínio lógico e nunca entenderemos a dimensão da grandeza e da misericórdia de Deus. Ela se renova a cada dia, irmãos, em nossas vidas. E a prova disso é que nós somos igual a Jonas. Quantas vezes você fingiu que não ouviu o chamado de Deus? Quantas vezes você se negou a fazer a vontade de Deus? Quantas vezes você se escondeu de Deus? Nas pequenas coisas que Deus te chamou para fazer. E nas grandes coisas que Deus te colocou em suas mãos. Você fugiu de Deus. Mas a boa notícia, irmãos, que assim como Jonas, Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de você.
e nunca desistiu e não vai desistir. Assim como ele deu uma nova chance àquele povo cruel que se arrependeu. Assim como ele deu uma nova chance a Jonas, que havia o desobedecido. Ele está de coração aberto a te dar uma nova chance hoje também. Deus sabe aquele pecado escondido. Deus sabe às vezes que você diz não ao chamado de santidade. Deus sabe às vezes que você fugiu de abençoar alguém que Ele colocou na sua vida para você abençoar. Mas Ele nunca desistiu e vai desistir de você. A palavra de Deus mostra que esse é um dos grandes ensinamentos do livro de Jonas. Deus não desiste daqueles que Ele ama. E a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira, vamos repetir, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E deu o seu filho, né? Filho fugiu aqui. Vamos repetir de novo? Deus amou o mundo de tal maneira que todo seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou só o povo de Israel. Deus não amou só a Igreja Batista Resgate. Deus continua amando o mundo inteiro, até aqueles que são cruéis com o seu povo. Até aqueles que são cruéis com o seu povo. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Deus quer o melhor para a sua vida, irmãos. Se Deus falou o seu coração, baixe os seus olhos agora, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você se enxergou agora como Jonas, e nunca você tinha se enxergado assim, é hora de fazer como Jonas fez também. Obedecer a Deus. Faça um compromisso nessa noite de ser obediente a Deus. E o primeiro chamado que Ele faz ao seu povo, que Ele faz para você e para mim nessa noite, é um chamado para viver mais perto dEle, para viver a fé genuína, não a fé religiosa, porque religião não salva o homem, quem salva é a fé em Jesus Cristo. Viva perto do Senhor, aceite o chamado. Deixe de amar mais o seu eu, o seu ego, e procure mais amar a Deus. Busque uma vida de intimidade com o Senhor, busque a leitura da palavra de Deus todos os dias, busque a oração todos os dias. Ele te chama para viver ao lado dele. E assim, pela fé, os seus olhos espirituais vão estar sendo abertos e você vai poder enxergar a bondade e a misericórdia de Deus. Se você não tinha essa visão, faça um compromisso com Deus hoje. Senhor, eu quero ser obediente em tudo que o Senhor me chamar. Eu quero parar de fugir, Senhor, das responsabilidades que o Senhor tem colocado na minha vida. De amar a obra de Deus, de amar a comunhão contigo, de amar o meu próximo, de amar a casa de Deus. Faça essa oração diante do Senhor agora. Diga: Senhor, eu quero ouvir o seu chamado, Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero enxergar a plenitude da sua misericórdia e do seu amor, da sua justiça e da sua sabedoria. Abre os meus olhos, Senhor,
Eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar novamente, que eu te obedecerei. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra do Senhor esteja guardada no seu coração, irmãos. Desafios aos irmãos a meditarem durante a semana. Sexta-feira vamos ter célula e nós vamos meditar na célula sobre essa mesma mensagem. Então, se você puder, procure ali o Ananias, a Cibele, levanta a mão ali, ou então o irmão Renato aqui, né, a Silzi, que é na casa do Barone. Nós temos 2 células, estamos querendo abrir a terceira já, viu, irmãos? As células estão bombando, graças a Deus, logo nós vamos abrir a terceira célula. E Deus precisa nos mandar aqui líderes, precisamos de líder para liderar a célula, precisamos de gente que tem um chamado para trabalhar. Amém? Então, busque durante a semana essa comunhão com Deus e meditar na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto, e depois teremos alguns avisos. Mais uma vez aqui eu quero agradecer as pessoas ao pastor Celso. Pastor, muito obrigado. Também a nossa irmã Maria José, que está retornando a casa, né? E temos mais visitantes aqui, que já não é a primeira vez, né? Ali o Júnior, a sua família, né? Sua mãe, a Verônica, seus pais. Já são nossos aqui, são amigos, né? De muitos anos. Também ali temos um irmão lá atrás, né? Que é a primeira ou já veio outras vezes, irmão? Terceira vez? Então já é nosso também. Como é que é seu nome, querido? Tito? Isso, então seja bem-vindo. Mais alguém que eu não estou vendo? Esses já são nossos, já estão aqui no culto de oração direto. Ela ficou sumida um pouquinho, mas já voltou, né? Eles trabalham muito, às vezes até no domingo, né? Eles trabalham no Grupo Madeiro, a gente tem conversado com eles, então, mas já são nossos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui, Senhor, para estar com alegria Te adorando, oferecendo adoração ao Senhor, oferecendo, Senhor, o louvor. Abençoa o Teu povo, Senhor, que veio aqui ouvir a Tua voz, para que eles possam praticar e guardar nos seus corações a Tua palavra, Senhor. E que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do nosso Senhor maravilhoso Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Podem se assentar, temos alguns avisos. Temos o vídeo de hoje. Nossa primeira reunião dos homens, e também temos o chá das mulheres, dia 25 às 15 horas, o famoso chá das mulheres. Tá vendo como apareceu os avisos? Boa lembrança, irmã Simone. Pouquinho, gente. Então temos dia 23, recapitulando, o nosso primeiro encontro de homens. Dia 25 às 15 horas, o chá das mulheres. E quinta-feira agora temos o Celebrando a Restauração, né? Não podemos esquecer. Gente, isso. Se você, aí os líderes pedem para o Paulo fazer. Paulo, levanta a mão aqui. O Paulo é o nosso que cuida da comunicação da igreja. Se você não sabe fazer o videozinho, pede para ele. Ele faz um vídeo e nós vamos passar aqui, tá bom? Então, Celebrando a Restauração, quinta-feira, venha, não perca,
E tá um grupo novo aqui, maravilhoso, participando desse momento tão maravilhoso que transforma as vidas, transforma as nossas vidas e vai transformar a sua também. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o pós-lúdio. Me espera chegar ali na frente que eu quero cumprimentar vocês até a porta, tá?